Olá, tudo bem? Me chamo Gustavo Guterman, sou cozinheiro profissional, professor pesquisador do Instituto Federal Fluminense, Campus Cabo Frio. Estou aqui hoje para contar um pouquinho para vocês, falar um pouquinho sobre pesquisa acadêmica. Eu sou cozinheiro profissional tem mais de uma década e também sou professor pesquisador há mais ou menos esse tempo. Hoje eu estou fazendo meu mestrado na área da geografia, que tem uma comunicação muito interessante com a gastronomia. Interessante, na verdade, é que todas as áreas acabam tendo uma comunicação muito interessante com a gastronomia, né? Como nós temos hoje poucas opções de pós-graduação stricto sensu no Brasil em gastronomia, tem em São Paulo, salvo engano, na Embi Morumbi, e temos também na Universidade Federal do Ceará. A minha pesquisa acadêmica, ela versa sobre o território da onde eu moro. Eu moro no município de Armação dos Búzios, no estado do Rio de Janeiro, um município que na verdade se formou a partir de uma intenção muito clara de exploração turística, né? E o meu trabalho, que versa sobre cultura alimentar, ele tem esse papel de tentar buscar essa história a partir da alimentação e tentar traçar os motivos pelos quais existe uma suspeita, né, uma hipótese, vamos dizer assim, no meu trabalho, de que houve, ao decorrer da história, uma invisibilização da cultura alimentar do município onde eu moro. Mas o diálogo, então, sobre o território, que é um conceito muito caro à geografia e à gastronomia, de certo ponto, eu começo a fazer, então, esse diálogo teórico, né, com fundamentação teórica na geografia, mas trazendo muito da antropologia da alimentação, que fala muito sobre essa relação do homem com o conceito de alimentação. Aí vocês vão me perguntar, professor, mas como se chega a essas informações, como se faz o trabalho acadêmico? Eu, quando converso com os meus alunos que estão no início, na iniciação científica, e converso sobre a ideia do que é a pesquisa acadêmica, eu falo sobre um conceito que, para mim, sobre uma forma de olhar a pesquisa que, para mim, é muito cara. A pesquisa acadêmica, ela é sempre uma pesquisa de exploração para novas possibilidades de solução para a sociedade. Ou seja, vocês têm a capacidade, e sendo instituições públicas como as universidades e os institutos, a pesquisa acadêmica ela é a forma que o aluno tem de retribuir à sociedade a oportunidade de se estar estudando numa instituição pública, que nós sabemos que não é gratuita, ela é gratuita para o estudante, mas esse pagamento ele é feito pela sociedade, né? O pagamento dos salários dos professores, da infraestrutura da própria universidade e dos institutos e universidades. Isso significa que um aluno pesquisador, ele consegue na sua pesquisa trazer algumas soluções. Então as pesquisas elas podem ser das mais variadas. Elas podem ser pesquisas qualitativas que trazem ideias novas para problemas antigos a partir de conceitos já pré-estabelecidos. Elas podem ser pesquisas qualitativas, quantitativas, né, onde você faz uma análise, e aí me perdoem o pleonasmo, mas uma análise analítica, ou seja, analisando dados e trazendo esses dados à voga da conversa, da discussão de sociedade, para assim se provocar a possibilidade de solução. Então, é fundamental a pesquisa acadêmica. Ela é fundamental para a instituição, porque é um dos propósitos da sua própria existência, e ela é fundamental para o aluno, porque cria uma possibilidade desse aluno se transformar num cidadão mais completo, vamos dizer assim, né? Que dialogue melhor com a sociedade, trazendo possibilidades reais de mudança. E aí, então, voltando, né, para a questão da minha pesquisa acadêmica, eu resolvi pegar dois modelos de como pesquisar, né? Então, primeiro eu fiz uma revisão bibliográfica e documental, né, para criar bases de conceitos, para que eu possa, a partir dessas bases de conceitos, trazer entrevistas, vamos dizer, semi-estruturadas.
Eu vou explicar todas esses palavrões que eu falei aqui, né? Primeiro, o conceito relacionado a revisões bibliográficas. Então, a primeira coisa que o aluno ou a aluna tem que observar é um problema. Qual foi o problema que eu enxerguei? Eu trabalho como cozinheiro a essa mais de uma década. Nesse tempo, grande parte desse tempo foi justamente no município onde eu estou morando, e eu percebi que pouco se via enquanto turista, depois enquanto morador e principalmente como profissional, pouco se via, pouco se falava, pouco se vivia a cultura alimentar do município onde eu moro pelas pessoas que moram aqui. Pouco se conhecia sobre isso. Eu perguntava para os meus colegas profissionais, cozinheiros e cozinheiras, chefes de cozinha, que obviamente dialogavam comigo o tempo todo. Você sabe qual é a cultura alimentar de Búzios? Você tem ideia, mais ou menos, dos pratos que se fazia, das técnicas que se tem, e que é muito local, ou seja, que é uma característica muito nossa, e pouco se falava, né? Pouco se tinha como resposta. Era sempre muito relacionado a pescados, sem dúvida nenhuma. A Armação dos Búzios tem grande parte do seu território numa península. Então eu vi ali um problema, né? Como é que você tem um município que se autodeclara como um município de alta gastronomia e a sua própria cultura alimentar não é encontrada nesses mais de 100 restaurantes que nós temos no município de 34 mil habitantes. Era um problema que gritava, né? E aí eu comecei a perceber que esse problema estava relacionado à forma de ocupação desse território. Ficou muito claro para mim que a cultura alimentar era algo a ser investigado. Só que nesse tempo que eu estou aqui, eu conheci uma feira de agricultores familiares que acontece no município também. Foi a partir da feira que eu vi que existia uma produção agrícola, e nós sabemos, né, a partir de estudos, que normalmente a agricultura e, né, as artesanias, tanto de agricultura familiar quanto da própria pesca, elas estão muito interligadas, elas estão muito conectadas às culturas alimentares, porque é justamente a partir da produção alimentar que você percebe a cultura alimentar de um povo, né? Então eu comecei a olhar para essa feira como um canal de pesquisa para esse problema que foi identificado, que é essa falta, ou essa, melhor dizendo, invisibilidade da cultura alimentar local. Dito tudo isso, eu queria deixar claro para vocês que isso é uma das vertentes das infinitas possibilidades que a gastronomia tem de se fazer presente na área da academia, na área da pesquisa acadêmica. Cabe a cada um de vocês, em cada disciplina que é concluída no curso que vocês estão fazendo, perceber a nuance de uma possibilidade de pesquisa acadêmica. Então eu estou fazendo uma disciplina relacionada à área da gestão, e ali encontram-se infinitas possibilidades de pesquisa acadêmica, que vão melhorar de forma brutal as possibilidades dos negócios gastronômicos na região onde você mora. Aí você vai ver uma área relacionada à educação ambiental, e ali moram outras milhões de possibilidades de se fazer pesquisa. Eu vou ver a área de história da gastronomia, e ali eu vou ver, sou professor também da área de história, e vejo uma infinidade de possibilidades também relacionadas à pesquisa, de uma forma mais ampla, não necessariamente local. Falar sobre a cultura alimentar local é uma das possibilidades, mas você se debruçar sobre a história da alimentação no Brasil e trazer novos detalhes e novas relações alimentares da história do nosso país, traz possibilidades infinitas para pesquisadores futuros também. Entendam uma coisa, cada pesquisa acadêmica que é feita na área da gestão, na área da educação ambiental, na área da história, cada uma dessas pesquisas, na área da educação, que é fundamental, né, elas se tornam pesquisas para outros pesquisadores. Vocês vão se tornar, de certa forma, provocadores de novas pesquisas. E o material que vocês vão adquirir a partir dessa pesquisa e vão produzir, ele vai se tornar um material muito importante para outro pesquisador. Essa é a beleza da pesquisa acadêmica. Ela nunca acaba. A sua pesquisa vai estar sempre relacionada a um assunto que, por vezes,
por 1000 vezes, como acontece com qualquer pesquisador, é acionado por outros pesquisadores, numa hora onde eu vou buscar por palavras-chave e aquele assunto foi tratado por você, por exemplo. E eu, na minha pesquisa, vou olhar para a sua pesquisa e falar, nossa, quantas coisas importantes essa pessoa pesquisou e que vai servir como base para a minha pesquisa. E assim as pesquisas conversam entre si. Então, a pesquisa acadêmica na área de gastronomia, para finalizar esse nosso papo, que já se alongou muito, ela não é, hoje no Brasil, em 2022, ela não é uma pesquisa rara, não é uma pesquisa rasa. Nós temos quantidades infinitas de pesquisadores de gastronomia, estudantes da área de gastronomia, professores da área de gastronomia que estão pesquisando em áreas afins. E nós não temos, então, um lugar, ou pelo menos um cuidado, de conseguir compilar todos esses trabalhos, todas essas pesquisas, no ambiente onde elas se encontram. É através de revistas conceituadas na área de gastronomia para que esses pesquisadores consigam conversar entre si, para que esses lugares sejam nichos de informação da área de gastronomia. Então, quando vocês pesquisarem, sempre levem em consideração que vocês são pesquisadores da área de gastronomia que dialogam com outras áreas, para que nós tenhamos cada vez mais força e cada vez mais instrumentos para trazermos a gastronomia como uma área que, inclusive, já é uma área potente na área da pesquisa acadêmica em si. Né? O nosso campo é um campo vasto, nosso campo é um campo rico, mas, infelizmente, um campo ainda desorganizado. Precisamos nos organizar melhor. E vocês, alunos e alunas, professores e professoras, são o futuro disso. Né? Nós todos somos esse futuro. Né? Então, estamos agora trilhando essa possibilidade. Sejam pesquisadores, vivam essa ciência da pesquisa para a melhoria da sociedade, do entorno de vocês e para a melhoria de vocês mesmos enquanto pessoas. Vocês vão ver que é sensacional. Dá muito trabalho, é necessário ler muito, é necessário dialogar muito, é necessário escrever muito, mas é fundamental porque isso dá uma sensação de plenitude da vida de forma geral. Você se torna útil dentro da sua sociedade e você tem a capacidade real de mudar alguma coisa. Seja do ponto de vista da pesquisa acadêmica em si, seja pegando essa pesquisa acadêmica e transformando ela a partir das outras áreas que os institutos federais têm como base, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. A extensão é a possibilidade, então, a partir do ensino e da pesquisa, a extensão é a possibilidade de você levar isso para fora, de você pegar um projeto de extensão e trazer a sociedade para dentro da instituição para viver aquela mudança que a pesquisa provocou em vocês. Muito obrigado. Eu vou deixar ao final do vídeo o meu e-mail e acesso às minhas redes sociais. Se vocês quiserem dialogar, se vocês quiserem perguntar, se vocês quiserem ter qualquer acesso a qualquer material. Eu tenho uma biblioteca virtual onde eu compilo não somente livros, como documentários, como pesquisas acadêmicas, e eu tenho esse trabalho há muito tempo e gosto muito de fazer isso, que é a divulgação da pesquisa, que é a divulgação do mundo acadêmico, para que nós possamos nos apropriar desses instrumentos, nos fortalecer enquanto pesquisadores e trazermos um Brasil melhor para todo mundo. Muito obrigado, um excelente dia, noite ou tarde para vocês, e qualquer coisa eu estou por aqui. Tchau, tchau.